há pouco eu mostrei uma atualização no currículo Lattes, né, como um convite, e algumas pessoas ficaram falando no chat, mas é uma chatice, dá muito trabalho. Então eu vou compartilhar com vocês uma estratégia que eu faço que me ajuda nessas horas que a gente precisa atualizar algo rápido, ou mesmo quando a gente vai se inscrever num concurso, num evento, que precisa ter, assim, rapidamente alguns dados e algumas informações sobre as nossas capacitações. Como eu tenho uma formação anterior também como ator, além de professor, né? Eu tenho um portfólio organizado aqui com as ações que eu fiz em teatro, né? Desde os primeiros trabalhos, bem amador ainda, contando a história, com os trechos de jornal. Então fiz um apanhado, assim, bem bacana, porque acho que é interessante a gente contar a nossa história, né? Então, trazer subsídios, assim, dos principais trabalhos, das principais ações que a gente faz, né? E aí vocês podem adaptar um portfólio para docência também, pensando assim, juntando os flyers, as coisas dos eventos que a gente participa, meio que fica uma forma mais interessante, né? Então aqui é um portfólio, basicamente, né, das ações enquanto artista, enquanto professor. Além disso, eu tenho uma outra pastinha onde eu guardo mais os atestados, certificados e essas documentações mais comprobatórias de eventos, né? Esse conhecimento mais formalizado, digamos assim, né? Então, isso eu coloco uma classificação que me ajuda na hora de categorizar e inserir a informação no Lattes, por exemplo. Então aqui eu fiz pequenas tagzinhas, etiquetas que me ajudam na hora de subir no Lattes. Aqui, por exemplo, são as formações principais, né? A especialização, o mestrado, a graduação, as declarações, os documentos mais de secretariado escolar, né? Que às vezes a gente precisa acrescentar em alguma coisa. E aí a gente já começa nesse aspecto de formação, nos cursos de extensão e nas coisas, né, que a gente vai fazendo com o apoio da universidade. Depois, as ações que eu fiz enquanto professor, enquanto aluno, né? Os cursos que eu fiz enquanto participante, ouvinte. Depois aqui tem propriamente os cursos de extensão, né? Que a gente vai organizando. Seminários, congressos e fóruns, né? Sempre nessa modalidade eu separo o que eu só ouvi, né? Só participei como ouvinte e o que eu apresentei, porque isso tem pesos diferentes, né? Aqui as oficinas que eu ministrei, cursos, oficinas e workshops. As declarações, né? As ações mais formais de docência, no caso de escola, né? As comprovações todas que eu tenho aqui, enquanto eu fui professor, nesses espaços formais. E acho que aqui tem ainda alguns flyers de cursos que eu ministrei enquanto docente, que eu tenho para comprovar. E aí aqui tem uma parte de certificados outros, né? Na área de línguas, de outros cursos que eu venha a fazer. E, enfim, até o ensino médio, assim, eu fui colocando mais para o final, né? Mas é uma organização, gente, que ajuda muito na hora que tu vais fazer essa atualização do Lattes, ou que tu precisa ter mais, assim, rapidamente esses documentos, né, à mão, literalmente. Então, fica uma dica aí para quem quiser pensar, né?